quando eu tenho um paciente que, ao avançar nesse tratamento, como a gente disse lá no começo do podcast, hoje o câncer tem se cronificado, quando essa doença passa a não responder mais aos tratamentos, quando esse paciente passa a perder a sua autonomia, ficar mais frágil, mais fragilizado, e a gente opta por parar o tratamento da doença, a gente passa a cuidar apenas do paciente, dele e dos seus familiares, mas dos sintomas que ele vai apresentar. A gente vai fazer com que o tempo de vida, que não importa que seja um dia, uma semana, um mês, um ano ou dois, que ele tenha qualidade de vida, para tentar fazer com que a doença cause a ele o menor interferência possível no dia a dia dele. Retornando com o Dr. Luciano, estamos falando sobre um assunto muito sério, que as pessoas têm medo de falar, que as pessoas têm, principalmente os familiares também, não querem falar, mas que é importante a gente enfrentar e conhecer, que é o tratamento de câncer. Doutora Luciana, continuando. Uma vez não, já faz um ano e meio, eu estava conversando também com uma médica que cuida do câncer feminino, cuida do tratamento disso, e ela falou da importância da vacina do HPV. Queria que a senhora elaborasse um pouquinho sobre isso. A vacina do HPV é um tabu muito grande, porque ela, por muito tempo, ela está sendo associada como a promiscuidade. Isso, a liberação da sexualidade na adolescência. Exato. E a vacina do HPV, na minha opinião, a gente tinha que mudar um pouco a forma de vê-la. Era uma vacina contra o câncer, era um anticâncer. A gente fala tanto, eu ouço tanto as pessoas dizendo a cura do câncer, a cura do câncer, a cura do câncer, e quando de repente surge uma vacina em que comprovadamente diz que pode evitar um câncer, a gente está evitando das pessoas tomarem. E se a gente for pegar estatisticamente e em porcentagem, muitas e a maioria das cidades do estado de São Paulo tem menos de 50% de população estimada vacinada. Para a gente colocar ela como uma vacinação efetiva, a gente tem que ter 90% da população vacinada. E ela é normalmente para um público mais jovem. Ela é para um público mais jovem na rede pública. Sim. Então, a rede pública, ela oferece a vacina para uma população mais jovem, para meninas até, acho que 45 anos, né, a partir dos 9 até os 45 anos, como já mulheres, e também incluíram agora os meninos. Eu só não vou recordar a idade ao certo. Né? Então, mas eu não preciso vacinar minha filha que tem 9 anos, porque minha filha ainda não tem relação sexual. Mas a intenção não é essa. Entendeu? Ela não precisa ter relação sexual agora, mas talvez um dia ela terá. E naquele dia ela vai estar protegida. É mais ou menos quando a gente é criança e a gente toma as diversas vacinas. Exato. Não significa que eu vou ter as doenças. A questão é eu não quero tê-las. Eu não preciso Quer dizer, não, e aí é muito bom a sua colocação que ela não é a chave para a liberação sexual. Não. Né? Ela é apenas uma prevenção de doença para o câncer ginecológico, que é especificamente para isso. Exato. E essa doutora que nós conversamos, está até num dos nossos podcasts, que está lá no Seconce, ela dizia isso, que a senhora acabou de dizer. Há tanto tempo as pessoas perguntam, não existe uma vacina contra o câncer? Sim, existe. O HPV é um dos tipos de câncer. Exato. Eu acho que a gente tem que saber as nossas expectativas e alinhá-las. Hoje eu tenho uma vacina que pode prevenir um câncer. Talvez um dia, se Deus quiser, tenhamos outras. Mas hoje nós já temos uma. E algo que é importante falar da vacina é a rede pública oferece até os 45 anos. A rede privada, ela é estendida. Assim, há uma diferença entre a vacina da rede pública e a vacina da rede privada, Sim. mas são acessíveis e elas são importantes. Então, independente se a mulher tem 49 anos, ou se ela tem 46, ou se ela tem mais anos,
ela pode ser vacinada. E não é o caso que não está disponível o tempo todo, ou são épocas que tem ou é só quando tem a campanha? O tempo todo. O tempo todo, não é só quando tem campanha. Não, é só E ir direto ao isso posto de encontra saúde. no posto de saúde, exatamente, Posto de saúde. nas unidades básicas de saúde. Exato, só levar o filho, o adolescente, a criança ao posto e junto com a carteira de vacinação. Outra questão, um tratamento médio para o câncer, ele é composto de infusão, que seria quimioterapia, ou radioterapia complementar, ou antes ou depois cirurgia. É basicamente isso que se resolve, ou eu estou sendo muito simplista? Não, é mais ou menos isso, mas elas podem coexistir juntos ou separados. Tá. Eu posso ter tipos de tumores que eles vão começar com cirurgia, quimio e rádio. Eu posso ter tumor que vai começar com quimioterapia, rádio e depois cirurgia. Eu posso não ter a cirurgia, eu posso não ter a quimio, posso não ter a rádio. Então, são 3 modalidades que elas podem coexistir no mesmo tumor, no mesmo tipo de câncer, Sim. juntas, Sim. separadas ou isoladas. Tá certo. Então, o grau que vai usar uma vai ser definido para o tratamento. Exato. É o grau e o tipo. Existem tumores que eu não tenho tratamento radioterápico. Existem tumores que eu tenho. Existem situações em que a quimioterapia ela não vai trazer benefício naquele momento, naquele estadiamento, naquele grau Certo. de avanço da doença. Existem outros que sim. Assim como existem cirurgias que às vezes podem ser muito mutiladoras, e para que não evite uma sequela física, uma sequela emocional, uma sequela de vida, qualidade de impacto na qualidade de vida do paciente, a cirurgia pode não ser uma opção. Certo. No caso da quimioterapia, as pessoas falam muito, a gente tem conhecimento disso, é que a imunidade da pessoa cai bastante, porque na realidade a quimioterapia é um ataque ao tumor, mas também ataca as células ao redor, ou ao redor ou no organismo. Sim. É isso mesmo? Como é que se defende disso ou não? Não, é isso mesmo. A quimioterapia, ela age tanto nas células oncológicas, assim como nas células saudáveis. Então, a maior parte das nossas quimioterapias causam sim uma imunidade baixa. Como se defende disso? Ter uma alimentação saudável, evitar contato com pessoas doentes. Então, é lógico que cada profissional de saúde, cada equipe lida de um jeito, mas eu falo para o meu paciente que muitas vezes ele tem uma doença e ele não está doente. Então, não é ele que precisa usar a máscara dentro da sua própria casa ou quando ele vai na casa de alguém. O que não pode é as pessoas ao redor que estiverem com uma gripe, com uma virose ou com outros contatos com pessoas doentes estarem coexistindo com ele naquele momento, convivendo. Então, eu costumo dizer assim, eu reconheço meu paciente, seja lá onde for. Normalmente eles estão ou carecas, né? Ou as mulheres estão com seus turbantes, seus lenços, e a maioria das vezes com máscara. E quando eles vão conversar, assim, não, eu não quero ficar doente. Eles não precisam ir passear numa praça, num parque, com a máscara. Sim. Então, talvez se eles puderem estar convivendo, se sentindo menos doente possível, isso pode ajudar. Mesmo porque isso é por um determinado período de tempo. Exatamente. É para sempre. Enquanto perdurar a quimioterapia. E normalmente um tratamento quimioterápico a gente está falando quanto? 3 meses ou não tem? Depende. Tá. Depende da situação que a gente está colocando, num tratamento inicial ou numa situação de uma doença mais avançada. Então aí eu posso ter tratamentos que vão durar 3, 6 meses, assim como eu posso ter tratamentos que vão durar por tempo indeterminado. Mais 2 questões. O tratamento quimioterápico, normalmente as pessoas reclamavam, ou não reclamam, né, assim, mas tem os efeitos colaterais como um enjoo, por exemplo. Isso continua a acontecer ou já diminuiu muito hoje em dia? Não, continua. O que muda é a assistência do paciente. Tá. Toda quimioterapia, toda medicação que a gente toma tem efeitos colaterais. Então, se você sabe quais são eles, você pode usar medicações para tentar evitá-los. Tá. Então, no nosso serviço, eu tenho quimioterapias que vão causar muita náusea, muito vômito, mas eu tenho uma nutricionista oncológica em que meu paciente passa em consulta com ela e ela pode ajudar com outras alternativas domiciliares de algumas medicações, de algumas
alguns alimentos, alguns sucos, alguns tipos de dieta que podem diminuir essa náusea e esse vômito. E assim como da equipe médica, esse paciente recebe orientações e prescrição de remédios para evitar esses sintomas. Então, quando a gente sabe o que a gente vai enfrentar, quando a gente conta ao paciente quais são os efeitos colaterais que ele vai poder sentir, a gente já dá a ele todo um suporte de medicação para evitar, que a gente chama de profilático. Sim. Ele passa por uma nutricionista que vai ajudar. Acreditem, mas é muito importante essa questão da nutrição. Quando a gente tem uma quimioterapia que já vai deixar o paciente inapetente, comendo menos, é preferível então que ele saiba ter qualidade do que ele come. E isso ajuda muito, tanto na imunidade que o senhor me perguntou, assim como nos efeitos colaterais da medicação. Tá. Ainda falando do efeito colateral, para depois nós chegarmos na última parte da nossa conversa, a senhora mencionou que as pessoas perdem cabelos, ficam careca. E isso acontece para todo mundo? Não. Não são todas as quimioterapias que causam a perda de cabelo, que é a alopecia. Algumas perdem. Algumas são temporárias, algumas são mais rápidas. Tipo, faz o primeiro ciclo e o cabelo já cai como um todo. Outras o cabelo fica mais falho. Mas a gente sempre diz ao paciente, o mais complicado não é a perda de cabelo, é você se reconhecer nela. Então, quando a gente sabe que o paciente vai ter a perda, a gente já orienta aquele paciente a ir cortando o seu cabelo de formas mais curtas, para que o paciente, ao se olhar no espelho, ele comece a se reconhecer numa nova aparência. Sim. E com isso, o autorreconhecimento torna esse processo menos doído. Vamos terminar com uma questão que as pessoas acham difícil. Bom, toda essa conversa pode ser difícil, mas, como eu disse, a gente tem que falar sobre elas. É a questão dos cuidados finais de uma pessoa que passou pelo tratamento, mas não tem muita coisa mais a ser feita. Como é que se chama isso? Os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos. Explica direitinho o que é isso. Toda doença que não tem probabilidade de cura, essa doença, esse paciente tem indicação de cuidado paliativo. Ou seja, eu vou cuidar da doença enquanto junto com o cuidado do paciente. Eu não posso, em hipótese alguma, fazer o tratamento pior do que a doença. Mas nessa situação de não ter cura, eu preciso priorizar a qualidade de vida daquele paciente. Quando eu tenho um paciente que, ao avançar nesse tratamento, como a gente disse lá no começo do podcast, hoje o câncer tem se cronificado, quando essa doença passa a não responder mais aos tratamentos, quando esse paciente passa a perder a sua autonomia, ficar mais frágil, mais fragilizado, e a gente opta por parar o tratamento da doença, a gente passa a cuidar apenas do paciente, dele e dos seus familiares, mas dos sintomas que ele vai apresentar. A gente vai fazer com que o tempo de vida, que não importa que seja um dia, uma semana, um mês, um ano ou 2, que ele tenha qualidade de vida, para tentar fazer com que a doença cause a ele o menor interferência possível no dia a dia dele. E a importância aí é muito da família. Acho que a importância aí é o apoio de todo mundo, Sr. Romeu. É a família, porque que muitas vezes acontece, aquele paciente enfrenta um tratamento que é longo, muitas vezes só. E a família vai surgir de apoio nesse fim de vida. E aí as coisas se complicam um pouco, porque ela não entendeu tudo o que aconteceu prévio, ela não acompanhou o processo. Então, é uma coisa que também tem um trabalho de ensinar, de aprendizado da família, por parte da família, que às vezes eles não estão preparados para isso. Não estão. Porque quando eu comecei a falar do cuidado paliativo, eu coloquei que é qualquer possibilidade de doença que não tenha cura. Porque aí a nossa conversa sobre o não ter cura, que para tantos parece tão cruel, né? E é óbvio que a gente não fala numa primeira consulta para um paciente, o senhor não tem cura, e não é assim que a gente conversa, mas quando ele começa a entender que a doença, o tratamento dele vai perdurar por tempo indeterminado, aquele paciente começa a entender que ele precisa favorecer a privilegiar a vida dele. Então, a família começa a perceber que o importante é o dia a dia, é a convivência,
é a tranquilidade que a doença tá trazendo, é contextualizar, conviver com a doença junto com o seu dia a dia e com o seu tratamento. Quando as linhas de tratamento vão se avançando e a doença passa a não mais responder, a gente fala, opa, para aqui. O meu tratamento não está diminuindo a doença. O meu tratamento não está impedindo a doença de crescer. E o meu tratamento está começando a te trazer impacto que alteram a sua qualidade de vida, te tornam mais frágil, te trazem mais efeitos colaterais do que a própria doença. Nesse momento, essa conversa, o paciente entendeu. Então, ele sabe que naquele momento a gente está falando de cuidado paliativo. Quando ele tem um suporte, uma equipe médica que o acolhe, uma equipe multidisciplinar, uma família que sabe o que está passando, fica menos difícil. Na definição do cuidado paliativo, o suporte é ao paciente e também à família. Então, a gente está sempre muito disposto a conversa, orienta, explica como cuida. Eu falo isso direto, não fiquem se enfrentando. Não quer comer? Não coma, mas não brigue, porque vocês precisam privilegiar o relacionamento. Se for para brigar o tempo todo, isso aqui vai estragar tudo que vocês estão construindo. Então, a gente tenta acolher de uma forma em que a família consiga, junto, sabendo que existe uma doença, né? Sim, a esquecê-la, colocá-la em segundo plano e deixar em primeiro plano o paciente e o relacionamento dele para com os seus entes. Muito bom. Como vocês viram, é um assunto que merece um podcast exclusivo. Nós vamos falar sobre essa questão dos cuidados paliativos numa próxima oportunidade. Mas creio que a conversa de hoje foi muito boa, dividida em duas partes, e eu agradeço a doutora Luciana pelas explicações e deixo com ela as palavras de fechamento. Eu agradeço a oportunidade de conversar. Eu acho que falar de câncer é sempre um momento difícil, um tabu para muitos. Eu espero que esse tabu não faça com que você que ouça, que te impeça de te prevenir, de te fazer seu rastreio, de você se cuidar. E lembrar que o cuidado não é apenas a procura do médico, e sim da modificação do seu estilo de vida. É você se sentir bem consigo mesmo e fazer com que você tenha uma vida feliz. Muito obrigada, Sr. Romeu. Obrigado a todos.